Queridas irmãs, queridos irmãos, como sempre, o Evangelho oferece riquezas que ainda não descobrimos na sua totalidade. E estas riquezas que nós aqui exploramos ao máximo do possível para a nossa capacidade, são expressões de leis do mundo espiritual delineando nossos caminhos. A doutrina espírita não vem dizer a ninguém que fora do espiritismo não há salvação. Nem vem dizer que tem toda a verdade, uma vez que reconhece que a verdade tem sido graduada pelos espíritos que dirigem a humanidade, a fim de que cada qual, em cada época, possa ir conhecendo pedaços cada vez um pouco mais amplos, sendo, portanto, um trabalho lento, constante e progressivo. Daí não também arvorar-se em proprietária da verdade. Mas a doutrina espírita, que não violenta a convicção das pessoas por acusá-las de pecadoras, por usar do remorso como uma ferramenta de extorsão de dinheiro ou de bens, para colocá-los a serviço dos interesses terrenos, dizendo que estão a serviço dos interesses divinos. A doutrina espírita, que não faz nada destas coisas, oferece a qualquer criatura o entendimento dos porquês, destes que nos incomodam, destes que nos desafiam, e que outras religiões, por melhor intencionadas que possam ser, não têm como fazerem o indivíduo entender, a não ser recorrendo a histórias da carochinha ou a interpretações extremamente ilógicas, para que as pessoas digam: ah, é, né? É mistério, não dá para saber. Ao contrário, valendo-se da capacidade do entendimento racional, o Criador do universo prefere que o seu filho, a sua criatura, o compreenda. Do mesmo modo que pais e mães sonham com um dia que o seu filho pare de dar trabalho e o ajude por entender quais são os seus motivos. Ao invés de ter raiva do pai ou da mãe, ao invés de solapar os seus esforços, ao invés de ir remando contra o esforço dos genitores na condução do lar. Sonham pais e mães com o dia em que o filho emancipado intelectual e conscientemente possam lhe dizer: é, pai, agora eu sei como você deve ter sofrido para me criar. Como eu dei trabalho, agora eu tenho uma ideia. E eu te prometo que você não vai precisar mais se preocupar comigo. Eu juro a você, minha mãe, que você não precisará mais ficar sem dormir, esperando que eu chegue, porque eu estou alucinado por aí. Que dia de glória será este no coração do pai e da mãe, quando ele não precisar mais, porque o filho amadurecido olha para os seus pais como alguém que descobre por si mesmo as razões das preocupações paternas e as situa na área do que é melhor para ele próprio. Não há pai ou mãe dignos deste nome que não estejam tentando fazer o melhor para o filho que amam. Que não estejam sacrificando os seus próprios sonhos para que o filho realize os sonhos.
que não estão deixando de comprar roupa para eles, para que o filho tenha, até no supérfluo, aquilo que ele nem precisa, mas que ele gostaria de sentir-se agradado. Da mesma maneira, aquele que nos deu a inteligência, aspira, obviamente, como pai que é, que o filho a use e o entenda. E mais do que isso, que o filho compreenda que é ele próprio quem escolhe os seus problemas. Que não é o pai que coloca os problemas no caminho do filho, mas é o filho quem vai buscá-los. Quando estas leis começam a ser entendidas, e a religião deixa este ranço embolorado de ser uma cerimônia que você pratica sem entender o que está fazendo, respondendo coisas que você não sabe com que determinação elas estão ali sendo faladas. Quando você já não vai numa religião porque tem medo de Satanás e tem que pagar para que Satanás não te persiga, ou também não busca a fé para tomar de Deus alguma coisa nos negócios que essas religiões prometem fazer em seu nome. Ao contrário, quando você entende o porquê das coisas, você se liberta das religiões sem se libertar de Deus. Você deixa de depender da opinião de homens que, por mais respeitáveis que sejam, não detêm a sabedoria plena, para estarem em sintonia com o Criador de todas as coisas. E é por esse motivo que a doutrina espírita diz àqueles a quem se dirige: não acreditem em nós, dizem os espíritos. Acreditem em você, no que você consegue entender, no que você é capaz de raciocinar, na lógica das coisas. Porque se o Criador de todas as coisas fez tudo com uma tal lógica, que os homens conseguem entendê-la pela matemática, pelos cálculos, se conseguem saber as distâncias entre galáxias, pela aferição dos números e das leis matemáticas e físicas. Os vermes que estão na Terra sabem dizer a temperatura de Antares, estrelas distantes de nós, milhares de anos-luz. Como imaginar que não seja no entendimento lógico que se fundamente a vida que vamos levar e o que vamos fazer dela em nosso benefício ou em nosso prejuízo? É muito mais fácil, é verdade, que as pessoas procurem Deus para acusá-lo e coloquem em seus braços, em suas mãos, a responsabilidade de resolverem nossas pendências. Ah, eu estou doente, vou lá na igreja pedir para Deus me curar. Mas o que causou a doença? Está disposto a diminuir as atitudes que estão prejudicando o seu corpo? Ah, não, eu vou lá, ele me cura, mas eu quero continuar fazendo as coisas que eu sempre gostei. Esta religião que é coberta a irresponsabilidade está com seus dias contados. Esta religião dos oportunistas, dos interesseiros, dos negocistas da fé, esta vai sumir da terra. Por quê? Porque todas essas pessoas que ainda hoje não pensam, que ainda hoje não raciocinam, elas raciocinarão e elas compreenderão. Porque elas crescerão também. Que só pode existir um Deus que se chama amor, que não se vende, que não pune seus filhos, que não os condena ao inferno. Todas as outras invenções são criações da ignorância de uma época inicialmente bem intencionada ou fundamentada na lógica daqueles tempos, do pouco raciocínio, da pouca compreensão. A mesma lógica que fez a Terra
ser o centro do universo inteiro. E que agora já não vale mais. Daí, então, a doutrina espírita respeitar as crenças individuais. Não desejar invadir a fé de ninguém. Para retirar a confiança que aquela pessoa deposita num pedaço de barro. Num colar cheio de bolinhas. Num santinho que ela leva na carteira. Não! Cada um vai descobrir o caminho por si mesmo na hora que estiver preparado. No entanto, a doutrina espírita explica como são as coisas. Fala destas leis que Jesus veio ensinar. Veio dizer que cada um receberá de acordo com a sua semeadura. Não é o Espiritismo que inventou isto. Vem dizer para que nós guardemos a nossa espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é o Espiritismo que inventou isto. Vem dizer às pessoas, vai e não tornes a pecar. Quando curava alguns que estavam doentes porque tinham errado. Olha só que sapiência em uma pequena frase. O Senhor impõe a mão, a criatura melhora por fora, na carne, na aparência. E agora que ela já não tem mais a dor nas pernas, porque ela estava antes presa num catre, levanta e Jesus adverte: vai e não tornes a pecar. Como é que Jesus sabia que aquele infeliz tinha pecado? Porque Jesus está revelando uma lei, a lei de causa e efeito. Alguém que esteja preso a um leito, doente, não está ali porque Deus é mau. Que Deus deseja o sofrimento do seu filho. Está ali porque fez por merecer aquele tipo de resposta da vida. Construiu a doença com suas próprias mãos. A expressão de Jesus curando este indivíduo, esta sim corresponde à paternidade de Deus. Esta sim corresponde ao pai que sabe que o filho é bandido, que sabe que o filho é mentiroso, que sabe que o filho é aproveitador e ainda assim se ocupa dele. Ao levantar o indivíduo do solo onde rastejava, Jesus dá a dimensão do poder amoroso do Pai, Criador de todas as coisas. Do mesmo modo que num domingo ou num dia de visita, se você for a qualquer penitenciária, você verá a fila daqueles que vão ingressar para ver os que estão lá dentro. E se você fizer ali uma pesquisa, estando 100 pessoas na fila, com toda certeza você encontrará ali 80% de pai ou mãe indo visitar o bandido do seu filho. A sociedade o trata desse jeito. Bandido. Mas os 80% que estão lá tratam-no do outro jeito. É meu filho. Quanta diferença. Os ególatras, os que vivem por aí andando com seus carros, sem pensar nas desgraças que produzem quando têm lucros exorbitantes, quando querem ganhar sempre mais e poucos se lixam, poucos se importam com os que estão perdendo tudo. Estes chamam os outros de bandidos. Mas o pai e a mãe entram na fila, fazem o esforço que podem, gastam o pouco que têm, juntam recursos para comprar pasta de dente, escova de dente, um maço de cigarro. Às vezes nem para o próprio filho, mas para que o filho abasteça um outro malfeitor que está lá dentro e que o está ameaçando de morte.
para salvar a vida do filho que está no cárcere, para que ele possa agradar um outro, que é o chefe dos marginais. Lá estão os pais, no amor de Deus, que eles representam na terra. Jesus diz, agora que você está melhor, agora que o amor divino te visitou no cárcere da sua enfermidade, e que te pôs para fora, lembre-se, você não deve fazer a mesma coisa que tem feito da sua vida. Porque todo o estilo de vida que você está levando até agora produziu isso para você. Vai agora, meu filho, e não faça de novo as mesmas coisas. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, isto que você está vendo hoje é pouco, perto daquilo que vai te acontecer. Porque isso será piorado. Porque agora você recebeu uma dádiva. Aproveite esta dádiva, utilize-a, porque a doença continua dentro de você. Você continua enfermo, só o seu corpo que não está aparecendo. Você foi libertado da cadeia por bom comportamento, mas a pena ainda está pendendo. Veja como você se conduz lá fora. Jesus fala isso. Não é o Espiritismo que inventou isso. Aqueles que gostam das Escrituras, procurem nelas e encontrarão. Jesus explica leis que são a lógica de Deus, para revelar a nossa razão, os mecanismos da vida. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Pergunta Jesus. O Divino Mestre está numa casa cheia de gente que foi buscar ajuda. Mas está tão lotada de gente que não dá para ele entrar ou sair, não dá para entrar e sair mais ninguém. E aí, os irmãos de Jesus, achando que ele havia perdido o espírito, vão até lá porque querem chamá-lo de volta. E alguém fala, né, no telefone sem fio, que começa lá fora e vem um atrás do outro. Ô, Senhor, olha, lá fora estão seus irmãos com a sua mãe, querendo chamar o Senhor lá. Jesus olha para todos os que estão sentados à sua volta e diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, estes são minha mãe, minha irmã e meu irmão, que eram aqueles que estavam à volta dele. Somos irmãos, filhos do Criador, uma única família. E por que é necessário fazer a vontade de Deus? Porque aquele que não faz a vontade do Pai ainda não entendeu o Pai. Não pode estar em harmonia com todos os que estão desejando as coisas belas que o Pai deseja para os seus filhos. O Pai quer que os filhos estudem. E um dos moleques não quer estudar, pula o muro da escola e vai ganhar na rua. Esse não pode fazer parte da família dos que estudam. Ele não quer. Mas Jesus assevera que faz parte da família dele todo aquele que faz a vontade de Deus. Não dizendo com isso que ele não respeita a mãe, ele não respeita o irmão, mas o irmão de sangue e a mãe de sangue não são tão importantes quanto aqueles que, como filhos de Deus, se harmonizam numa família universal. É Jesus quem fala isso no Evangelho. Não é o Espiritismo que inventou essa história de família carnal e família espiritual, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não foi o Espiritismo que disse que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo. E então um sábio do Sinédrio pergunta, Senhor, como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus diz, o que é do Espírito é do Espírito, o que é do corpo é corpo.
Como eu posso falar para você de coisas do Espírito? De coisas do reino de Deus, quando estou falando de coisas tão óbvias e nem isso você entende? No diálogo com Nicodemos, Jesus fala da reencarnação. E fala com tanta clareza que é preciso ser quase uma pessoa de má fé para dizer que não foi isso que ele quis dizer. Pergunta Jesus a Simão: que dizem que é o Filho do Homem? Querendo saber o que as pessoas por aí estão dizendo que eu sou. E Simão responde: uns dizem que tu és Jeremias, outros que és Elias, outro que é algum dos profetas. Como é que as pessoas poderiam dizer que aquele homem encarnado poderia ser Elias? Poderia ser Jeremias? Todos eles já mortos séculos antes. Se as próprias pessoas não acreditassem que quem morreu lá no passado poderia voltar e nascer de novo. Óbvia conclusão de que as próprias pessoas da época encaravam com algumas limitações, é verdade, mas encaravam como naturalidade a reencarnação, e isso não é o Espiritismo que está falando, isso é Jesus que está explicando para do seu tempo. Perguntam os discípulos ao Senhor, lembrando-se de uma passagem bíblica do Velho Testamento que dizia, porque eles já esperavam o Messias, todos eles, do povo hebreu, sabiam que viria o Messias para libertar todo o povo. Senhor, mas para este Messias vir, porque Jesus se declarava o Messias, ou era visto, ou se colocava como o enviado, o Messias esperado. Então perguntam para ele, mas Senhor, não está escrito nas Escrituras que era preciso, antes do Messias chegar, que Elias tivesse vindo primeiro? Ora, não é uma pergunta afrontosa, feita por um detrator, por um opositor, por um antagonista de Jesus para desmascará-lo? Não. Parte do colégio apostolar, aqueles que seguem Jesus. Senhor, está certo, a gente acredita que o Senhor seja o Messias, mas na Bíblia, nas Escrituras, nas leis antigas, está escrito que era preciso que primeiro viesse Elias, para que depois chegasse o Messias. Aí Jesus olha para eles e diz, eu vos declaro, entretanto, isso é verdade, diz Jesus, mas eu vos declaro que Elias já veio. E fizeram com ele toda sorte de barbaridades. Aí, diz o Evangelho, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. João Batista, aquele que foi degolado, porque a Salomé deu umas requebrada boa na frente do Herodes, e o Herodes ficou encantado e falou, ai, pede o que você quiser que eu te dou. E aí ela foi falar com a mãe dela, que tinha uma raiva lascada do pobre do João Batista, e a cobra velha cochichou no ouvido da cobra nova. Podia pedir uma viagem para Dubai, e passar um tempo em Cancún, quem sabe pegava a gripe suína, e morria logo e não fazia tanta desgraça, tanto estrago para o pobre do João Batista. Mas foi falar com a mãe, e foi então que a mãe disse, pede a cabeça do João Batista. E ele que já estava preso, acaba morto, degolado, e a cabeça é entregue a Salomé numa bandeja de prata. Jesus fala, Elias já veio. E o Evangelho diz, naquilo que os apóstolos concluíram, que Jesus estava se referindo a João Batista. Como é que eles poderiam escrever um negócio desse? Elias tinha morrido 800 anos atrás. Se eles não acreditassem no processo da reencarnação,
como coisa natural, como coisa normal da vida. Sim, Elias já veio. E o trataram com todo descaso. E fizeram com ele coisas horripilantes. Está no Evangelho. Não foi a doutrina espírita que inventou isso. Mas como nós adoramos fazer de conta que não entendemos, como nós adoramos fazer de conta que não é conosco, e como o que Jesus diz, muitas vezes não serve aos interesses daqueles que governaram a religião e o pensamento dos outros. Tudo isso está no Evangelho, mas parece que não está. Parece que nós estamos inventando. E até hoje, infelizmente, em alguns caminhos religiosos ainda existe a proibição de que aqueles que seguem por aqueles caminhos se instruam, lendo um livro. Dizem assim, não pegue nenhum livro espírita para ler. Porque Satanás tem as suas artimanhas e você vai ficar enfeitiçado e aí você está perdido. Se você tiver na sua casa, queime. Nem dá para ninguém, porque já viu, você vai presentear a uruca. Você vai desencaminhar outro crente, outro fiel. Não leia, não entenda nada, porque isso é uma armadilha. Poxa, então se é uma armadilha, só aquele cara que viu isso é que pode ele ler. Só ele que viu é que ele é o juiz da consciência dos outros. Por que você não lê? Pode ler, leia, você tem fé em Jesus, você tem fé no bem, então não tem perigo, leia. Você é inteligente, você sabe discernir, mas sabe por que eles não fazem isso? Porque se mandarem ler, a igreja fica vazia. Todo mundo vai saber que está sendo explorado, extorquido, roubado, não por aquilo que ele é como pessoa, mas por aquilo que ele tem no bolso. Num verdadeiro crime ao Evangelho que eles próprios pregam dentro das igrejas. O grande problema e o grande responsável disso não é Jesus, nem é o Evangelho, nem é o culto que eles têm, mas é o interesse que deturpa as coisas. São as pessoas que estão ali falando como se fossem elas capacitadas por Jesus, por Deus, para dizer essas coisas. A doutrina espírita é de graça, como Jesus era de graça. Onde estão no Evangelho as passagens ali relatadas pelos apóstolos, em que Jesus pede alguma moeda para alguém, para que ele atenda? Não conheço. Então, olha, vê se você traz um leitãozinho. Eu vou curar você da lepra, mas olha, a gente tem que comer, sabe, né? Um leitãozinho, um franguinho, um peixinho, traz para nós. Nós somos 13. Imagina a fome desse grupo, 13 comendo, é fogo. Onde estão essas passagens? Você precisa dar primeiro para que Deus te devolva. Se não existem passagens onde Jesus pede dinheiro, como é que as pessoas que vão nesses lugares ainda não perceberam que isso não é do Evangelho? Dar dinheiro, seja na frente, ou seja por trás, seja intimidado pela ação do demônio, ou seja seduzido pelo interesse de aparecer como um grande doador. O Evangelho do Senhor não se mistura com as coisas da terra. E por que as pessoas não percebem isto? Por que entram nas igrejas e acham que é normal ser extorquido? E aceitam isto? Por quê? Porque parece que não existem estes ensinamentos do Evangelho. Parece que eles não sabem o que isso significa. E parece que as pessoas que falam muito entorpecem pelo hipnotismo a capacidade de pensar, ao invés de ajudar a pessoa a pensar por ela mesma. Nós, desta casa espírita, estamos dizendo a vocês que estamos nos esforçando muito para fechar este centro.
Não estamos querendo que esse centro cresça. Estamos fazendo de tudo para que esse centro feche, por não haver mais gente necessitada, por não haver mais nenhuma pessoa que precise descobrir essas coisas, que precise de remédio, que precise de alimento, por não haver mais desgraça no mundo. Mas a gente não dá conta. Até porque a gente é incompetente para fazer esse negócio. A gente abre e chega gente, a gente abre e chega gente, a gente abre e chega gente, chega gente, chega gente. Então, enquanto o Senhor está mandando gente, a gente vai falando disso. Mas a doutrina espírita não tem a pretensão de construir templos suntuosos para neles entrarem 50 mil pessoas. E com isso mostrarmos o poder da religião. Não. A doutrina espírita cristã, como Jesus, falava com as pessoas em qualquer lugar, conversava com elas. Um irmão nosso muito querido, que hoje faz aniversário, trabalhador da doutrina espírita, lá na cidade de Goiás, estava cheio de problemas, porque havia dificuldades de trabalhar na instituição religiosa, a instituição espírita, já que havia pontos de vista discrepantes entre os que estavam lá. Faltava mão de obra, faltava gente para fazer as coisas andarem como deveriam, apesar da boa vontade da dita boa vontade de quem lá se encontrava. E então, para não criar mais confusão, o que fez ele com a sua esposa? Deixaram para aquelas pessoas a capacidade de administrar e de comandar a instituição espírita. E aí conseguiram uma banca não é nem uma banca, é uma mesa, numa feira livre da sua cidade. E foram fazer exatamente o que Jesus aconselhou que os apóstolos fizessem. Foram fazer exatamente o que Chico Xavier aconselhou que os espíritas fizessem. Que fossem estar disponíveis para os aflitos. No lugar onde estão os aflitos. E então, agora, estão com a sua banquinha, com uma plaquetinha assim. Sabia que a vida não acaba? Quer saber o que é o Espiritismo? Sentados na feira todo domingo. E se achegam de bêbados a drogados. E ali escutam as mazelas dessas criaturas, conversam com eles, gravam DVDs com mensagens e dão de presente, pegam evangelhos, pedem evangelhos, ou ganham evangelhos, ou pegam dos deles mesmos, que são espíritas cristãos, da sua pequena biblioteca, e levam lá e emprestam para a pessoa ler. É muito fácil ser cristão dentro das igrejas, bem vestidos, falando em microfones, sendo bem vistos, mas é muito difícil ter coragem, ter a fibra do evangelho para ir na feira, sentar lá e estar junto com quem quer saber. Os espíritas e os cristãos estão esperando que os deserdados do mundo venham aos seus centros, entrem nas suas igrejas. Mas muitos não fazem isso porque têm medo, porque são enganados em outros caminhos religiosos que dizem que aqui é a moradia de Satã, que você não deve pegar no livro, senão você vai para o inferno. Então como fazer isso chegar às pessoas? Os espíritos são muito criativos. E depois que a inteligência humana criou
o computador, o telefone, a câmera de filmar. Agora eles conseguem levar o espiritismo para dentro da casa da pessoa. Como estão agora assistindo em suas casas muitos brasileiros de muitos lugares do país. Mas também este nosso irmão, esta nossa irmã, este casal, lá da cidade de Rubiataba, está fazendo algo que a maioria não gosta de fazer. Se expor. Não para violentar a fé dos outros, mas para ser ali um balcãozinho à disposição dos que têm medo de ir no centro espírita, mas não têm medo de ir na feira, onde compra a pinga no balcão, onde compra um cachorro quente, onde compra uma roupa, mas onde encontra alguém que ali está disponível de graça. De graça. Já imaginaram quantas entidades generosas não estão trabalhando para que uma pessoa em desespero vá à feira naquele dia? Porque para trabalhar e fazer a pessoa ir ao centro espírita, às vezes é complicado para eles. Mas já imaginaram como é mais fácil? O espírito protetor de um bebu falar, vai na feira. Vai lá na feira hoje, é domingo. E o bebu, eu vou lá na feira, vou dar uma olhada lá se tem alguma coisa para eu comer. Porque os espíritos sabem que lá na feira tem sim muitas coisas para se fazer de errado, mas tem ali duas criaturas que estão esperando. E ali pode ser o começo da salvação de um ser humano. Não para ele se tornar espírita, mas para ele ter dignidade, para ele saber que Deus o ama, que não é Satanás que está empurrando para a pinga, não. Que aquela adversidade, que aquela dificuldade que está desiludindo tem solução. O que fez Simão numa cidade onde ninguém era humano, abriu sua casa, o seu casebre, e levou para dentro da sua casa aqueles que os homens inteligentes de fora jogavam no abismo, no vale dos imundos. E na sua casinha tinham onde dormir, onde deitar, alguém para lhes dar de comer, porque não eram capazes de segurar a colher. Esse é o cristianismo do Cristo, que não tem doutor na frente do seu nome, que não tem roupa de sacerdote, que não tem púlpito, mas que dá esperança, que fala onde as pessoas podem encontrar compreensão das coisas e como elas podem fazer para serem melhores. Ah, queridas irmãs, vai ser uma alegria quando esta casa não precisar ser nem hospital, nem armazém. Que não houver a quem a gente dar uma cesta de alimento. E ela se transformar somente em escola, onde todo mundo pode ir estudar, todo mundo pode ir aprender, sem precisar pagar por isso. Quando não precisar mais da dor para acordar. Quando todo mundo desejar, eu quero melhorar, não quero sofrer. Eu quero aproveitar as dádivas que o Pai me concedeu para acertar. E uma vez que eu entenda qual é a lei, e que eu posso administrar a lei em meu favor ou em meu desfavor, já não serei
aquele que tem medo do mal. Eu serei aquele que não mais o escolhe por vontade. Que não mais o pratica por interesse. E que não mais, sendo mal, se ilude que é bom porque pagou o dízimo, porque foi na missa, porque comprou pizza para ajudar qualquer igreja. Não seremos bons por isso. Por isso que escolhemos para hoje, na compreensão dessas leis que a doutrina espírita revela a todas as criaturas que quiserem. E aí estão os programas de televisão, aí estão as palestras, aí estão os livros de graça, em qualquer destas línguas que citamos, para que qualquer pessoa da Terra possa ter contato com eles e aprender. Aí entenderemos o objetivo do Cristo, que não foi o de fundar uma igreja e complicar o negócio. Foi o de libertar as pessoas de todo tipo de opressão, inclusive a da ignorância, que é a pior de todas. Diz Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, certo homem, enredado no vício da embriaguez, era frequentemente visitado por generoso amigo espiritual que lhe amparava a existência. Rogava ao benfeitor, quando o alcoólatra se desprendia do sono físico todas as noites: arrepende-te, busca a bondade de Deus, meu filho. Aproveita o tempo e não adie a sua renovação. Um corpo terrestre é uma ferramenta preciosa com que a alma deve servir na oficina do progresso. Não menospreze as suas próprias forças. Eram as palavras do benfeitor espiritual que o acompanhava quando o seu corpo físico dormia. Mas o infeliz acordava, e acordava impressionado. Relembrava as palavras ouvidas, tentava fixar aquela formosura do enviado, desse enviado de Deus, e dentro de si mesmo pensava: ai, eu tenho que me regenerar, eu tenho que melhorar. Todavia, chegando à noite, sucumbia de novo à tentação. Embebedando-se, arrojava-se a longo período de inconsciência, voltando ao relaxamento e à preguiça. Bebia e se entregava às suas fraquezas. Bêbado, empenhava-se tão somente em afogar as melhores oportunidades da vida em copinho sobre copinho. Entretanto, logo surgia alguma faixa de consciência naquela cabeça perturbada, e o mensageiro requisitava-o de novo, recomendando o mesmo espírito amigo luminoso aproximando-se dele, assim que brotava alguma lucidez do bêbado. Atende, meu filho, não fuja à responsabilidade. A passagem pela terra é valioso recurso para a elevação do espírito. O tempo é um crédito de que nós daremos conta. Nós não temos o tempo para jogar fora impunemente. Nós teremos que prestar contas dos dias, das horas, dos minutos. Apela para a compaixão de Jesus. Modifique-se, meu filho, modifique-se. O miserável despertava na carne, lembrava a confortadora entrevista e se propunha ao reajustamento precioso. No entanto, depois de algumas horas, enganado pelos próprios desejos, novamente caía na zona escura.
bêbado, demorava-se meses e meses na volúpia de esquecer-se através dos goles. Esquecer a sua desdita, esquecer os seus problemas, encher a cara, afogar as mágoas. Meses e meses perdendo-se nisso. Contudo, sempre havia um instante de lucidez em que o companheiro vigilante interferia. Novo socorro do céu, novas promessas de transformação e nova queda espetacular. Anos e anos foram desfiados no milagroso novelo do tempo, quando o infortunado, de corpo gasto, se viu doente e abatido. A doença instalara-se, sem piedade, na fortaleza do seu organismo, levando o seu caminho agora para o desfiladeiro da morte. Incapaz de erguer-se, o doente orou modificado. Queria viver no mundo e para isso faria tudo para recuperar-se. Em breves segundos de afastamento do estragado corpo pelo sono, encontrou o divino mensageiro e, ajoelhando-se diante dele, comunicou: anjo abnegado, transformei-me, sou outro homem. Estou arrependido, reconheço meus erros e tudo farei para redimir-me. Recorro à piedade de nosso Pai todo compassivo, uma vez que pretendo chegar ao futuro como um servidor acordado para as elevadas obrigações que a vida nos confere. O protetor espiritual abraçou-o comovidamente e, enxugando as suas lágrimas sinceras, rejubilou-se, exclamando: bem-aventurado sejas, meu filho! Daqui por diante estarás livre da perniciosa influência que até agora te obscureceu a visão. Abençoado amanhã sorrirá o teu destino. Ofertemos graças a Deus. Alguns instantes depois da emoção intensa, o doente retomou o corpo, de coração aliviado, com a luz da esperança a clarear-lhe a alma. Mas os padecimentos orgânicos pioravam. A assistência médica, aliada aos melhores recursos da enfermagem, revelava insuficiente para tirar-lhe o mal-estar. Depois de vários dias de angustiosa dor, eis que o homem renovado entregou-se à prece com sentida compulsão e, amparado pelo benfeitor invisível, viu-se de novo fora do corpo, em ligeiro momento de alívio. E disse a ele: anjo amigo, implorou súplice, acaso o Todo-Poderoso não se compadece de mim? Estou renovado, alterei meus rumos. Por que tamanhas provas? O guardião afagou-o, benevolente, e lhe disse: acalma-te, meu filho. O sincero reconhecimento de nossas faltas é força de limitação do mal em nós e fora de nós. Como uma medida que circunscreve o raio de um incêndio para extingui-lo pouco a pouco, mas o arrependimento não opera reviravoltas na lei. O amor infinito de Deus nos abre fulgurantes caminhos à própria elevação. Todavia, a justiça dele determina, venhamos a receber invariavelmente segundo as nossas obras. Vale-te do perdão divino, que como resposta de Deus às tuas rogativas, é agora em tua alma anseio de reajuste e dom renovador, mas não esqueças o dever de destruir os espinhos que você ajuntou no caminho.
O arrependimento não cura as afecções do fígado, assim como o remorso edificante do homicida não é remédio à chaga aberta pelo golpe da lâmina insensata. Aproveita a doença que te purifica o sentimento e usa a tolerância do céu como novo compromisso de trabalho em favor de você mesmo. O doente, ouvindo estas palavras, desejou continuar conversando com o balsamizante amigo celeste. A carne enferma, entretanto, exigia que ele voltasse. Contudo, recompondo-se mentalmente no corpo fatigado, embora ele gemesse sob a flagelação regeneradora da doença, ele chorava agora e ria. Chorava e ria, feliz, por ter entendido que Deus continuava com ele, como sempre estivera antes, mas somente agora ele andava com Deus, como antes nunca havia desejado. Lei de causa e efeito. O amor disponível e desprezado, um dia acaba sendo encontrado e aceito. E o que Jesus veio dizer, e o que o Espiritismo veio ensinar, e que os Espíritos amigos que amam vocês estão aqui para que vocês sintam, é que eles têm pressa, que vocês não precisem chegar ao fundo do poço para encontrarem a consolação divina. Que vocês a busquem antes de piorarem. Que melhorem com a certeza de que estão na terra não para serem doentes, mas para fazerem o bem. Que se recordem que não é dentro das igrejas, às vezes é na feira, às vezes é no caminho do ponto do ônibus, às vezes é dentro da condução, que você é um apóstolo de Deus, conversando com um bêbado. Porque para nós ele é um bêbado, mas para o Pai ele é nosso irmão. Com certeza, preso no cárcere do vício, talvez nós não estejamos na fila que o vai visitar, mas Deus vai estar, através de algum emissário, para reerguê-lo, para ajudá-lo, mesmo que seja para se defender de outros piores. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se que lá, tanto quanto aqui fora, os espíritos que nos amam estão sussurrando nos nossos ouvidos: aproveite a hora, não deixe passar, não espere piorar para melhorar. Faça tudo o que você pode para o bem dos que estão ao seu lado, daqueles que encontrarão pelo caminho, porque não é a religião que você tem que importa, é quanto de Deus você está vivendo todo dia que interessa. Pensem nisto. Muita paz. Obrigado, Jesus, pelas dádivas da vida, pelas possibilidades de aprendermos juntos as leis do universo, estas que nos albergam sob suas asas, para que nós aprendamos a desenvolver as nossas, não mais para que rastejemos como seres inferiores pelo lodo da terra, mas para que da condição de lagartas feiosas nos tornemos borboletas, que com seus próprios esforços possam singrar o oceano atmosférico com sutileza, deixando a superfície áspera
e indo longe, assim como espíritos deixando a carcaça pesada, densa do corpo carnal, poderemos também seguir adiante, uma vez compreendida a lógica divina. Estaremos nesta vida entretecendo os corpos de amanhã, nas vidas que nos esperam, mais suaves, sutis, mais adequados. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de juntos compreendermos estas verdades generosas que o teu testemunho, não desdenhando o sacrifício, como um professor devotado que, sem ganhar um bom salário, vai nos ermos lugares, nos pantanais distantes, nas palafitas infectas, contrair doenças, passar necessidades para ensinar o beabá àqueles que lá vivem. Você, Jesus, não desdenhou chegar até nós e vestir-se com a carne, a mesma roupa, o mesmo escafandro que estamos usando, para, como professor, segurar na nossa mão, nos ensinar o beabá moral, que um dia, devidamente aprendido e vivido, nos permitirá bacharelarmos-nos nos graus superiores do Espírito. Como é bom saber, querido Mestre, que há inteligências sublimes velando pelo nosso desenvolvimento, compreendendo nossos erros, investindo no fortalecimento das nossas almas, não desistindo da gente. Por isso que a gente possa aprender a algo fazer, correspondendo ao empenho de todos vocês. É isso, Senhor, que mais uma vez nós queremos dizer quando cantamos a canção que novamente cantaremos do fundo do coração. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
te ajudar.